Tá gravando? Oi, pessoal, voltamos mais uma vez aqui para dar uma aula para vocês. Mais uma vez eu sou a Isadora, ele é o Ítalo. E é com você agora, Ítalo. E aí, galerinha, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aqui para trazer aquele conteúdo da hora para vocês, tá? Então, vamos nessa, que agora nós vamos ter uma aula super interessante, um tema bacana pra caramba, vocês vão adorar. E a gente vai falar sobre vida e evolução. Cara, esse material tem tudo a ver com quem nós somos, o que fomos, o nosso papel na história, sobre o nosso desenvolvimento, como tudo se criou, tudo que nós temos à nossa volta, tudo tem a ver com isso aqui. Evolução. Tem a ver com a vida do nosso planeta, tá? Então, mais uma vez, você já conhece a gente, nós somos alunos da UFMT e nós somos do Residência Pedagógica e estamos aí trabalhando com vocês esse material muito bacana. Pode passar. Ah, só voltando, volta um pouquinho, Isadora. Essa imagem aqui, ó, que eu coloquei aí, é bem interessante porque eu não gosto muito daquela imagem que você vê vários tipos de macacos que vão se levantando, primata, né? Até se transformar no homem. Na verdade, a evolução, mano, ela não tem linear esse momento da evolução, ele não é linear, ele não foi programado, ele não acontece bonitinho, tá? Então, eu coloquei isso aqui, eu só troquei aquela imagem lá para vocês terem uma ideia mais é, é, conceitual do termo que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Vamos passar. Tá. Então, para a gente falar de evolução, a gente tem que falar das teorias evolucionistas, tá? E nós temos duas teorias que elas, em vários momentos da história, elas te chocaram bastante. Eu creio que a gente está chegando no momento em que a teoria do criacionismo ela está começando a acreditar na evolução. Inclusive o Papa, né, ele já reconheceu que a evolução ela é um fato, realmente é um fato, e que ela não contradiz as suas crenças e tudo mais, segundo. Né? Mas o fato é que a evolução ela não é uma teoria. Né? Embora ela tenha sido como tenha tido ela como teoria, na verdade ela é um fato. Por que ela é um fato e não uma teoria? Porque nós temos provas concretas do desenvolvimento e do surgimento da vida através de fósseis que mostram que essa teoria, na verdade, ela é realmente um fato, realmente aconteceu. Tá? Então, a teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é resultado de um processo gradativo de evolução. Esta ideia contrapõe a teoria criacionista, de que o universo foi criado por Deus. Tá? Então, aqui na figurinha, de um lado está o Darwin, né, que nós temos aí como pai da evolução, e a figurinha de Deus aí mostrando aí esse contratempo. Né? Então, aqueles que acreditam no criacionismo, eles acreditam que tudo que nós temos ele foi criado por Deus e tudo bem você acreditar nisso, tá? Não tem problema nenhum. A gente não está aqui para discutir religião e crença, e sim para a gente discutir ciências, tá? Então a gente não vai entrar nesse mérito de que Deus criou ou não as coisas, tá? A gente está aqui mais para mostrar o que a evolução ela nos traz e nos mostra, né? Isso que nós queremos saber. Nós queremos saber como que a vida se tornou, né? Isso a evolução explica, e é isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Então,
nada temos contra o criacionismo, mas aqui nós vamos tratar de evolução, tá? Ciências, tá? E é preciso que vocês tenham a mente aberta para vocês entenderem esses conceitos, entenderem essas teorias, entender a evolução, tá bom? Então, vocês, em algum momento, vocês vão ser um pesquisador, vão ser um professor, vão ser um profissional de qualquer área, velho. Mas é preciso que vocês tenham a mente aberta para aprender aquilo que esses caras aqui deram a vida toda de estudo para nos trazer esse conhecimento, tá bom? Então, para a gente tratar esse conteúdo, é preciso que vocês tenham a mente aberta para vocês entenderem mais sobre esse assunto muito interessante, beleza? Vamos passar. Então, para começar a gente falar de evolução, a gente vai entender assim, vamos tratar um pouco, a gente não vai falar tudo sobre evolução, tá, gente? Então, a gente teria que fazer umas 100 aulas com vocês para tratar desse assunto, que ele é bem extenso. Então, eu vou a gente está trazendo para vocês um assunto bem lapidado, tá? Bem por cima, para vocês entenderem, tá bom? Então, para falar de evolução, a evolução, ela praticamente, ela começa com esse cara aí, que é o Lamarck, tá? E o Lamarck, ele tinha uma ideia de evolução que, para ele e para a época, cara, era uma coisa surreal, entendeu? Quando a gente vai falar de qualquer assunto hoje em dia, é fácil, a gente vai lá na internet, pesquisa, pega um livro, tem acesso a esse livro, mas tudo isso surgiu a partir de algo que muitas vezes não era concretamente certo, tá? Mas que foi muito importante para o desenvolvimento da ciência. Então, o Lamarck, inicialmente haviam apenas girafas de pescoço curto, tá? Para ele não existia aquela girafa que nós conhecemos hoje, o pescoço longo. Lamarck acreditava que todas as girafas de antigamente, dos séculos passados, né, das eras passadas, elas tinham a cabeça curta. No entanto, como as folhas elas ficavam no topo das árvores, né, elas tinham que esticar muito o pescoço, até que este tornou-se unicamente comprido, dando origem às girafas atuais. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Que a girafa, ela não foi assim que ela adquiriu essa morfologia, né? Essa estatura de ter anatomia do pescoço muito grande, por causa disso. Mas Lamarck acreditava, tá? O Lamarck, ele era francês, tá? Ele desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, uma teoria da evolução agora desacreditada, né, como eu já falei para vocês. A ideia já existia antes da Lamarck, mas foi ele quem primeiro desenvolveu uma teoria coesa de evolução biológica, tá? Então, essa teoria, embora ela seja desacreditada hoje, Lamarck foi o primeiro cara que em termos biológicos, de pesquisa, de desenvolvimento, foi ele que foi lá e escreveu, que era a teoria do caracteres adquiridos. Tá? Hoje, por exemplo, o Karl Lamarck, por exemplo, se nós, seres humanos, buscássemos esticar o pescoço para pegar algo muito acima da nossa altura, a gente ia, com o tempo, esticando esse pescoço, até nós temos um pescoço comprido bastante para conseguir pegar aquilo que nós queríamos. Pode passar. Aí tem aqui o exemplo aí, a girafa quando era, como que era, né, antigamente, e daí conforme ela ia esticando o pescoço para pegar folha na copa, até se tornar a girafa atual. Beleza. E agora, nós vamos conhecer o Darwin. Acho que todo mundo já ouviu falar de Darwin. Falou de ciência, falou de biologia, falou de natureza, falou de evolução. Darwin. Todo mundo já escutou falar do Darwin. Charles Robert Darwin. Ele foi importante naturalista, tá?
nascido em 1809. O que é um naturalista? O naturalista é aquele cara que ele observa, tá? Ele sai na natureza e ele observa o comportamento, observa as espécies, descreve as espécies, desenha, vê as estruturas, vê morfologia, vê textiles, vê tudo, tá? Ele nasceu em Shelburne, na Inglaterra, e desde jovem Darwin era apaixonado pelas ciências naturais e já colecionava rochas, animais e plantas. O cara desde de criança ele já tinha essa cabeça do que ele queria. Mas aí o que Darwin acreditava? Darwin ele acreditava completamente o oposto de Lamarck, tá? Darwin ele acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variados. Porém, a seleção natural e a competição fez com que as que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagens contra as que possuíam ele muito curto, né? Então, é completamente diferente do que Lamarck acreditava. Lamarck acreditava o quê? Que só tinha uma espécie de girafa. E elas tinham todos o pescoço pequenininho, né? O pescoço curto. E com o tempo elas adquiriram aquele pescoço com anatomia bem comprida. Darwin ele fala na teoria dele, né, que na verdade não existia só um tipo de girafa. Tinham vários tipos. Girafas de pescoço curto, girafa de pescoço médio e girafa de pescoço comprido. Tá? E aí a seleção natural atuou no meio dessas populações. E o que é a seleção natural, professor? A seleção natural é o processo ao qual, ao longo dos anos, né, períodos longos, a natureza ela vai selecionando indivíduos mais capazes, digamos assim, que são capazes de se defender de presas, indivíduos que se reproduzem melhor, indivíduos que têm tamanho maior, assim são mais difíceis de ser predados. Então, a seleção natural ela vai agir dessa forma. Aquele que for mais forte sobrevive. Então, Darwin acreditava que por a maior diversidade de folhas, ervas estar mais no alto, aquela girafa que tinha o pescoço maior, elas conseguiam comer mais. Se elas conseguiam comer mais, elas tinham mais energia. Se elas tinham mais energia, elas conseguiam copular mais, conseguiam defender o território delas melhor. Então, elas conseguiam afastar girafas menores e aquelas girafas menores não conseguiam se reproduzir, não conseguiam gerar uma prole, né, que é deixar descendentes. E aí, essas espécies foram acabando, né? E com o passar dos anos, não foi da noite para o dia, acabou que ficou somente as girafas de pescoço comprido. Tá? Essa teoria é a mais aceita e é a utilizada até os dias atuais. Tá? Essa lei da seleção natural. Então, aqui, como vocês podem ver, existiam vários tipos de girafa, como Darwin citava, e somente aquelas de pescoço comprido, por mérito da seleção natural, sobreviveram, porque elas eram mais fortes, se alimentavam mais, reproduziam-se mais e eram menos predadas. Tá? Pode passar. Agora, o outro cara que é bem interessante falar é do Mendel, tá? Gregor Mendel. O Mendel, ele nasceu em julho de 1822 e faleceu em 84, né? Pertenceu a uma família de camponeses e durante a infância ele costumava estudar as plantas. E aos 21 anos, com o apoio da família, ingressou no mosteiro da Ordem Santo Agostinho. Então, o Mendel ele era padre, tá? Com 21 anos ele se tornou padre. Aí ele
com seus estudos, acho que a maioria também já ouviu falar, quando a gente vai falar de variação genética, de cruzamento, a gente escuta falar de Mendel. Lá no mosteiro, o Mendel ele fazia experimentos com ervilhas. Tá? Ele fazia o cruzamento de ervilhas. Então, a primeira lei da segregação dos fatores ou moibridismo. Tal lei afirma que cada característica do indivíduo é determinada por dois fatores: genes, que se separam na formação dos gametas, e após a fecundação, o fator de um indivíduo se une a de outro. Consequentemente, é estabelecida uma relação de dominância que faz com que uma característica seja expressa. Essa lei possui o seguinte enunciado. O que caracteriza essa lei? Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Ah, entendeu alguma coisa? Não entendeu? É basicamente isso. Vamos dar um exemplo real. Por exemplo, nós, seres humanos, beleza? Eu, negro, me caso com uma mulher branca, tá? Vai ocorrer a junção de dois fatores, tá? Que é o gameta masculino e o gameta feminino, tá? 21 da mulher, 23 da mulher, 23 do homem, né? Que são os cromossomos. Beleza. Esses dois genes, eles vão se cruzar, tá? E para acontecer esse cruzamento, essa relação entre os dois, né? Mendel diz também que sempre vai haver uma dominância entre um desses fatores, tá? E aí, qual será que vai ser a dominância? Será que o meu gene negro vai dominar sobre o gene branco? Ou o meu gene preto vai dominar sobre o gene branco? Qual dos dois vai ter essa dominância? Se a criança ela nascer negra, houve dominância do gene negro. Se ela nasce branca, houve dominância do gene branco. Foi isso praticamente que Mendel falou, tá? Que quando você ocorre dois fatores que se interrelacionam, né? Sempre vai ocorrer uma dominância de um dos fatores, tá? É isso. Bem básico para vocês entenderem, foi isso que Mendel falou. Pode passar. Bom, agora a genética moderna tem como base a lei de Mendel. E para compreendê-la, os conceitos de alguns termos são fundamentais. Tá? Então, vou mostrar para vocês conceitos básicos que são trabalhados na genética, que é praticamente daquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele estava falando de quê? De genética. A genética, ela parte dos conceitos, dos conhecimentos e daquela lei que Mendel criou. Tá? Então, tudo que é genética, a gente lembra de Mendel. Tá? Então, vocês vão ouvir falar muito de alelo. Ah, o que é um alelo? O alelo, ele forma alternativa de um gene. Então, se eu falo de gene, eu falo de alelo, é a mesma coisa. Ah, um gene masculino, um gene feminino. Ah, um alelo masculino, um alelo feminino. E que afeta a mesma característica de forma diferente. Tá? Aquilo lá que eu te falei também, dominância, codominância, ou não tem dominância no gene, é isso. Células diploide e haploide. As células diploide são formadas por dois cromossomos, tá? Dois cromossomos ou uma célula diploide. Quando são haploides, são formadas por um cromossomo, tá? Por exemplo, o óvulo feminino, ele é haploide. O gameta masculino espermatozoide é haploide. Quando essas duas células elas
são germinadas, elas se cruzam, né? Ocorre a germinação do óvulo, essa célula se torna haploide, tá? Ela passa a ter 2 cromossomos, tá? E o que são cromossomos? São organelas celulares compostas por DNA que carregam vários genes, tá? Então, o cromossomo é praticamente os genes, tá? É onde carrega a informação genética da cor da pele, da cor do olho, do tipo de cabelo, tá? Se você vai ser japonês, se você vai ser indiano, se você vai ser coreano, entendeu? É isso que é um cromossomo. E aí, e o que é o DNA? O DNA é um embaralhado de cromossomos. São vários cromossomos que vão sendo dobrados um no outro, vai fazendo aquela cadeia até formar um cromossomo. O que é o fenótipo? Vamos falar de fenótipo. O fenótipo são as características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas notáveis visualmente no indivíduo, tá? É o que eu acabei de falar. Tem olho puxado, tem a pele escura, tem a pele clara, tem o cabelo enrolado. Isso é o fenótipo. É aquilo que você olha na pessoa e você vê. Ah, fulano é negro, fulano é branco. Ah, fulano tem o cabelo enrolado. Isso é o fenótipo da pessoa. Ah, Ítalo é negro, tem um fenótipo negro. Ítalo tem o fenótipo do cabelo enrolado. Isso é um fenótipo, você está vendo, beleza? Não é uma coisa microscópica que você precisa de um microscópio para você ver. Não, é algo que você enxerga. Você olha na pessoa, você distingue as características dela. Aquilo é o fenótipo. Hereditariedade. Quando vai falar hereditário, fulano de tal tem uma doença hereditária. Fulano de tal tem não sei o que hereditário. O que é? É a transmissão de características dos pais para os seus descendentes através de reprodução. Tá? Eu tenho uma marquinha que o meu pai tem. Isso é uma marca hereditária. Tá? Eu tenho o olho igual ao do meu pai. Isso é uma marca hereditária também. É algo que o seu pai transmitiu, né, nos genes dele para o seu. Né? Assim também como ocorre de pessoas também terem doenças que são hereditárias. Tem muito a questão do câncer de mama, geralmente quem tem na família, a mulher tem mais possibilidade também. Ocorre disso também, não é só coisa positiva. Tá? Gametas, o que são gametas? São células sexuais, tá? É o óvulo, que eu já falei várias vezes, e o esperma, e o gameta masculino do espermatozoide, tá? E o que são genes? São fragmentos de DNA responsável pela codificação e determinação das características do indivíduo. Também, como eu já falei lá quando eu falei de cromossomos, eu falei dos genes, que são essas partes. Digamos que o cromossomo esse lápis aqui, e se a gente fizer vários risquinhos nesse lápis, tá? E cada risquinho a gente vai imprimir uma característica, né? Nesse primeiro risquinho, cor da pele. No segundo risquinho, cor do olho. No outro, formato do cabelo, olho, tudo. Você vai imprimindo no cromossomo através dos genes, tá? E o genótipo, que é a constituição genética do indivíduo. Tá? É a característica completa, né? Homem, mulher, né? Mulher branca, mulher negra, branca. Isso é o genótipo, é a constituição genética. Todo indivíduo é o genótipo, tá? Pode passar. Então, aí aqui tem uma tabelinha mostrando como é o estudo que Mendel ele fazia. Tá? Então, aqui nesse primeiro quadro, nós vamos ver aqui recessivo e dominante. No recessivo, são aqueles genes que eles não conseguem expressar a sua característica sobre o outro gene. Tá? Então, ele é um gene recessivo.
O dominante é aquele que ele consegue imprimir a sua característica, passar a sua característica em cima do outro indivíduo, tá? Então, Mendel, ele forma da vagem. Aí aqui, ele colocou uma vagem comprida e uma inflada. Vou fazer o cruzamento desses dois tipos de ervilha aqui. Se eu cruzar uma ervilha comprida com ervilha inflada, eu vou ter que tipo de ervilha? Você vai ter uma ervilha inflada, porque ela é dominante. Agora eu vou cruzar uma vagem conforme a cor dela. Eu vou cruzar uma amarela com uma verde. Que cor que eu vou ter? Vou ter uma verde. E se eu formar uma semente rugosa com a semente lisa? Vai nascer uma vagem com uma ervilha com a semente lisa. E se eu cruzar uma ervilha verde com ervilha amarela? Aí você vai ter uma ervilha amarela, porque a ervilha amarela ela é dominante. E se eu cruzar uma ervilha com a flor branca com uma de flor vermelha alta? A flor alta, a ervilha alta de flor vermelha vai sobressair sobre a branca. Tá? E aí, assim sucessivamente. Uma terminal com uma axilar. A axilar que dá flor nas laterais, tá? E a terminal que vai dar mais no topo da planta. A planta axial ela vai dominar sobre a terminal, tá? E se eu cruzar uma baixa com uma alta? A alta vai sobressair sobre a baixa, tá? E aí, como que ele fazia esse cruzamento? Aqui nesse outro quadro, aí ele fez... como que a gente faz o cruzamento para a gente saber também a questão genética, essas coisas, fazer esse tipo de cruzamento aqui. E aqui nós temos a geração parental, que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Isso aqui é a parental. Aqui é o pai e a mãe, por exemplo, tá? O pai e a mãe, que são Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, elas vão gerar uma geração 1, né, que está como F1, Vzão, Rzão, Rzão, Rzinho. Como que eu sei que vai chegar a esse resultado? Então, você vai fazer o cruzamento. Você vai jogar aqui em cima, por exemplo, a geração parental, vai fazer o cruzamento e vai ver o que vai dar. Tá? Então, você tem como? Você tem um Vzão, bota um Vzão. Do outro lado, você tem o quê? Um Vzinho. Coloca um Vzinho. Vzão. Perdão, o Vzão. Depois nós vamos ter na outra um Rzinho. Na outra um Rzão, depois um Rzinho. Fez, você joga nesse quadro, você tem chegando esse resultado desse cruzamento. E aí nós vamos ter aqui, ó, dessa forma aqui, nós só temos uma igual a mãe, né? 3 verde lisa e praticamente 70% do outro foi tudo amarela lisa. Pode passar, tem mais exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Ou seja, de novo aqui um outro exemplo aqui, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Isso aqui são os pais, é a geração paternal, o indivíduo puro, tá? Esse Vzinho, Vzinho aqui é puro, Vzão, Vzão aqui é puro. Tiveram uma outra geração aqui embaixo, tá? Todas as gerações. Vou ter o Vzão do pai, Vzinho da mãe. Não tem como mudar aqui, né? Porque todos precisam herdar um caractere de cada um dos pais, tá? Então, só tem como ele ser um Vzão e Vzinho, essa primeira geração. Já na segunda geração, aí já é diferente, né? Porque nós temos Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Ou seja, todos estão misturados. Eu posso ter Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, e Vzão, Vzinho. Posso ter 3 opções. E nessa segunda geração, saiu 75% de dominância, que é Vzão, Vzão, e 25% do recessivo, que é o Vzinho, Vzinho. Ou seja, sempre vai pular uma geração para aparecer outra igual. E é outra regrinha também que vai aparecer, ó. Para você ter um Vzinho, Vzinho aqui, você sempre vai pular uma geração para você conseguir ter ela de novo.
Porque na primeira geração não tem como, porque eles precisam herdar um gene de cada indivíduo, né? Então, para ter o mesmo gene repetido tanto de um quanto de outro, sempre tem que pular uma geração. Sendo assim, Mendel concluiu que a característica que mais apareceu era dominante sobre a outra. Então, aqui não tem dúvida nenhuma quem que é dominante aqui e quem é recessivo, né? Ou seja, o verde é recessivo e o amarelo é dominante, tá? A qual chamou de recessiva. Além disso, ele descobriu que as características eram determinadas por um par de fatores, que receberam o nome de genes mais tarde. E que um fator era proveniente do pai e outro da mãe. Isso também que eu já falei para vocês. E ele também afirmou que em cada gameta, ou seja, célula reprodutiva, existia apenas um fator. E após a fecundação, os dois fatores eram reestabelecidos, né? Aqui também que eu acabei de explicar para vocês também. Aqui na geração parental, nós temos apenas um fator de cada um. Na segunda, nós temos um fator que foi o cruzamento dos dois, né? Que aqui já é um híbrido nessa parte aqui. E na outra geração, na terceira geração, nós podemos identificar a dominância e os fatores recessivos desse cruzamento. Pode passar. Beleza. Outro exemplo aqui interessante da mesma coisa, só uma figurinha para ilustrar para vocês. Os pais, eles transmitem características hereditárias para os seus descendentes. Aqui no primeiro caso, nós temos uma borboleta de cor azul mais forte e uma de cor azul mais fraca. Os filhos, nós já vamos ver que nós temos filhos de dois tipos, né? Praticamente três tipos, na verdade. Tem azul escuro, azul claro e outro bem mais clarinho. Aqui na outra, aqui também, a mesma coisa. Nós temos uma borboleta de uma cor mais escura, outra mais clara, e na parte de baixo nós já temos três tipos de cores de borboleta. Ou seja, conforme o tempo vai passando e essa herança vai sendo passada, vai acontecendo também modificações. Pode passar. E agora vem aquela pergunta, né? O que é a evolução? A evolução biológica, ela corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e adaptação das espécies aos variados ambientes, constituindo a evolução biológica. A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham o mesmo ancestral. E a partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolvem a partir de antigos ancestrais. Cara, isso aqui é resumo do que vocês têm que entender por evolução. E essa figurinha aqui, para mim, ela é muito didática quando a gente vai falar de evolução. A evolução, como acabei de ler para vocês, ela se dá através do resultado pelo qual o processo, todas as espécies e todos os seres vivos, eles partiram de um único ancestral em comum. Ou seja, todos os seres vivos estariam dentro de um grupo monofilético, né, que partilham de um mesmo ancestral em comum, e se desenvolveram, se modificaram até se tornar essa diversidade de espécies que nós temos hoje, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem que tem aqui embaixo, lá aqui no topo, aqui traz a ideia de um organismo unicelular, que seriam as bactérias fotossintetizantes, como a maioria já escutou falar, que foi o primeiro ser vivo que habitou o planeta, que foi capaz de sobreviver à atmosfera pesada e
insalubre que era o planeta, que foram essas bactérias fotossintetizantes, que foram sendo capazes de consumir, de se alimentar daqueles gases que existiam na atmosfera, tornando uma atmosfera mais leve e mais propícia à vida. Então, pela evolução, o nosso parente mais antigo seria essas bactérias fotossintetizantes. Porque pela evolução, nós partimos todos de um mesmo organismo. Ah, professor, mas como que de um organismo unicelular, de uma única célula, na verdade não era nem uma célula, é uma bactéria, conseguiu ter toda essa diversidade de vida, né? Da fauna, de aves, de mamíferos e tudo mais. Né? E aí essa imagem vai dando assim, um caminho, né? Que essa bactéria foi se tornando células, e de células organismos marinhos, e de organismos marinhos organismos terrestres, depois primatas, até chegar ao homem. Isso seria um caminho rápido do que se torna a evolução. Né? Agora eu vou dar um outro exemplo mais lúdico do que eu estou tentando falar para vocês. Pode passar, Isadora. Pois bem, para acontecer essa diversidade de seres vivos, nós vamos ter que falar de especiação, né? Especiação é o processo evolutivo pelo qual as populações de uma espécie evoluem e se tornam espécies distintas. E o processo de especiação deu origem a uma enorme diversidade de organismos. Tá? Então, para que nós se tornássemos de uma bactéria, de uma célula e de um organismo marinho, depois de um terrestre, depois de um primata, até o ser humano, foram ocorrendo especiações. Tá? Então, aqueles organismos unicelulares, eles foram se passando por uma especiação, até que eles se tornaram outros organismos, tipos de peixes, depois crustáceos, e daí foram capazes de habitar a Terra, né, o ambiente terrestre, de respirar. E aí veio os dinossauros, depois veio a extinção, e depois os mamíferos foram se desenvolvendo, e aí foi ocorrendo os primatas, e daí tem várias linhagens de primatas, e uma delas é nós, tá? Todo mundo aqui é um parente dos macacos. Na verdade, nós não somos parentes, nós somos irmãos, tá? Porque nós somos uma espécie de macaco, Homo sapiens sapiens. É uma espécie, nós somos uma espécie. Mas como ocorre essa variedade? Por que tem tantas espécies diferentes? Como surgiu essas espécies na Terra? Então, aqui é um exemplo bem básico. Vou usar, por exemplo, uma espécie, tá? Vou usar apenas uma espécie como exemplo, mas esse exemplo vocês vão ter que pensar para todas as espécies que ocorrer a mesma coisa, por exemplo. Tá? Por exemplo, aqui no primeiro quadro, eu tenho uma espécie de besouro, tá? E aqui, como vocês podem ver, eu só tenho dois tipos de besouro. Um besouro marrom, bem escuro, e um outro marrom bem claro. Tá? Beleza. Vamos dizer que esse mesmo besouro, em algum momento da história, ocorreu uma separação, né, de continentes, por exemplo. Dizer que eram dois continentes, ou uma ilha que ela foi... o mar cortou essa ilha, ocorreu uma erupção, foi cortada essa ilha, e aí teve uma barreira biológica, eu tenho que eu quero dizer. Ocorreu uma barreira biológica entre essa espécie. É a mesma espécie, só que agora temos aqui uma barreira biológica. Vamos dizer que aqui seja o oceano. Está aqui cruzando as duas. E aí aqui nós temos os mesmos besourinhos de um lado, o mesmo besourinho de outro.
Só que aí, com o passar do tempo, de um lado da ilha, por exemplo, foram surgindo uma alimentação diferente, ou um predador diferente. E esses bichos, em algum momento, surgiu ao acaso, uma característica nova para a espécie. Tá? Ao acaso, não é nada programado. A evolução, ela é o acaso. A seleção natural também é o acaso. Então, um besourinho teve uma modificação nos genes dele. A Isadora vai explicar para vocês agora o que é essa mutação. E aí ele ficou verde. E aí ele foi passando, por causa que ele era verde, ele conseguia se esconder melhor na folha. E aí ele foi passando esse gene adiante. Foi passando. Era o mesmo, só que agora ele tem uma característica diferente. Agora ele tem verde. E depois desse verde ele tem um aqui mais avermelhado, um verde mais claro, tá? Mas ainda tem um pouquinho do marrom aqui junto. E aí ocorreu a separação de novo. Tá? Aquelas duas espécies que estavam juntas aqui, a marrom e com os verdes, separou de novo aqui a ilha de novo. Aí ficou mais de um lado da ilha mais verde e pouquinho marrom. Na outra ilha continuou tudo a mesma coisa, os besouros. Alguns mais escuros foram morrendo porque eles eram predador mais fácil, possivelmente porque eles eram mais fáceis de ser identificados pelos pássaros, por aqueles bichos que predavam esse tipo de inseto. E aí, conforme foi passando o tempo, aquela área da ilha só tinha besouro verde. E aqueles marrom todos foram extinguidos dessa parte da ilha. E do outro lado da ilha, aqueles de cor mais escura também desapareceram. Eles eram muito evidentes, só ficaram mais claros. Então, para vocês verem, com um tipo de inseto, nós chegamos aqui no final com 2, 3, 4 tipos completamente diferentes daquilo que eles eram lá no início. Tá? Tá vendo? Aqui no início eles eram marrom escuro e um marrom mais claro. Com o passar dos anos eles são verdes, branco e um amarelinho. Né? E tá a mesma coisa. A gente também, nós éramos, por exemplo, um ser marinho, e agora nós somos seres terrestres, mamíferos terrestres, que tem um ancestral marinho. Tá vendo? É a mesma coisa. Teve uma barreira que fez com que as características fossem completamente diferentes para que eles pudessem sobreviver. Então, a especiação é isso, é a evolução das espécies, a modificação das espécies, as características morfológicas que as espécies vão perdendo ou adquirindo conforme o passar dos anos. Beleza? Mais uma vez, como vocês verem a figurinha, a porção 1, nós temos indivíduos de uma forma, no final nós temos duas populações de indivíduos completamente diferentes dos seus ancestrais. Beleza? Então, agora, Isadora, com você. Pessoal, só deixa eu... Direitinho? Sim. Eu vou falar sobre mutações gênicas e mutações cromossômicas. As mutações gênicas... Não está compartilhando a tela. Não tá? Não. Ai. Peraí. E agora? Agora sim. Tá. Voltando, né? Eu vou falar de mutações gênicas e mutações cromossômicas.
As mutações gênicas, elas são pontuais e podem ter origem através da adição, substituição ou perdas de base nitrogenadas em um trecho da molécula de DNA. Bom, aqui nesse exemplo de adição, aqui sempre 5 linhas, 3 linhas, né? Aqui é uma trinca de bases nitrogenadas, né? Aqui nós temos a adição, como podemos ver aqui, a adenina, timina, né? Citosina e guanina. Então, os dois, a timina, 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 timina. Vou falar só a letrinha que representa, porque senão vai ficar muito longo. C, C, G. Aqui já não tá mais igual, né? E a gente repara o seguinte, que não houve uma perda do material, seria o próximo. Na verdade, houve uma adição, como essa mutação genética já fala o nome. Entendeu? E essa adição, ela vai ocorrer, a leitura. Agora, para vocês não é importante saber muito sobre isso, mas já para deixar fixo para vocês, para futuramente ser mais fácil, a leitura dessas bases nitrogenadas, elas acontecem por trincas de base, entendeu? E como houve uma adição aqui, então não será mais CGA, mas sim CGC, né? Então, pode alterar a estrutura que vai fazer a leitura para isso, né? Bom, substituição. Aqui é um filamento normal, né? E um DNA com substituição do nucleotídeo, que aqui no caso seria, bom, aqui, ai, me perdi aqui agora. Não, aqui todas as partes normais aqui tá na parte marrom e a E substituição tá na parte rosa aqui da frente. que no caso, eu tô olhando errado. Que no caso aqui Corresponde. a guanina, né? Aham. E aqui também, como eu falei para vocês, como muda, ocorre uma substituição do nucleotídeo, também se altera a leitura dessa fita. Ou seja, por exemplo, uma trinca qualquer dessa daqui, o DNA ele vai atuar aqui e pode trocar qualquer uma dessas. Aqui, por exemplo, tá no primeiro exemplo, ele mudou CCCA por GGA. Então poderia ser qualquer uma. É uma mutação, então é aleatória também. Ela modifica qualquer uma dessas trincas para trazer uma morfologia, uma aparência diferente para o indivíduo que foi afetado por essa mutação. Sim. Aqui agora a gente tem a deleção, né? Que ocorre, como o nome já fala, uma deleção de uma base nitrogenada. Aqui, como eu falei para vocês, que vai alterar também a leitura, né? Dessa base nitrogenada. Aqui, como vocês podem ver, leu, né? Val, val. Aqui já THR, né? E como podemos ver, ele muda para um PRO. Existe uma tabela falando certinho que cada trinca representa. Exemplo, a timina, a adenina e a citosina, elas, exemplo, corresponde à metina, por exemplo. Então, essa tabela especifica certinho e tudo mais. Essa deleção aí, ó, ela deletou a guanina da valina, da parte de baixo. Ficou só com a guanina e uma timina. Perdeu a outra guanina. Deletou uma guanina desse DNA desse indivíduo aí. Como eu falei para vocês ali, mais para trás, eu falo a letrinha, né? CTC, CTC, GTG, 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 GT, né? Que aqui houve a deleção, como o Ítalo falou. Bom, como eu falei ali, a substituição ocorre a troca de um ou mais pares de bases. A inserção é quando um ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição. E a deleção ela ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. Bom,
Agora são mutações cromossômicas. Elas são diferentes das mutações gênicas, pois elas ocorrem no cromossomo. Elas ocorrem alterações de partes inteiras de cromossomos, modificando a sequência de genes de um cromossomo, denominada alterações estruturais ou até mesmo o número de cromossomos, que são as alterações numéricas. As mutações numéricas são divididas em aneuploidias, que é um aumento ou perda de um ou mais cromossomos, tanto no adultos como nos sexuais, e isso causa uma série de distúrbios, como, por exemplo, a síndrome de Down, provocada pela trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Turner, causada pela monossomia do cromossomo sexual X, a síndrome de Klinefelter, provocada pela trissomia dos cromossomos sexuais, e também a síndrome de Patau, causada pela trissomia do 13, síndrome de Edwards, causada pela trissomia do cromossomo 18. Acabei de mencionar, todos esses são exemplos de mutações numéricas aneuploidias, beleza? Já as euploidias quando todos os seus cromossomos são duplicados. Diploidia é a condição normal, né? E ela pode formar indivíduos triploides, tetraploides, dentre outros. A euploidia é comum em vegetais, como ocorre com o trigo, que é a variedade de diploides, tetraploides e hexaploides. Bom, é isso, galera. Dúvidas? Quer falar mais alguma coisa, então? Não, acho que eu falei tudo. Aí também, só para falar, gente, vai ter uma atividade também sobre esse conteúdo, tá? Que eu acho muito interessante e que tá facinho. É só para vocês fixarem mesmo tudo aquilo que a gente falou aqui. Dúvidas, sugestões e questionamentos sobre tudo que foi tratado aqui. Vocês têm total autonomia para entrar em contato com a gente, deixar aí a pergunta, indignação, sugestão que vocês possam ter. Você fica para casa, que a gente até passou 2 minutinhos aqui do tempo da nossa aula, né? Mas é isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau. Alô, tchau, tchau.